Palmeiras deitando e rolando nos seus grandes rivais. Preciso te atualizar também sobre Leila Pereira, criticada até por torcedores do Palmeiras. É que uma medida defendida por ela pode custar até 50 milhões de reais ao Verdão. Destaque para o primeiro gol de Eric Belé, joia do Palmeiras no time profissional. Para completar, Flamengo e Palmeiras são donos de times com mais atletas na pré-lista de convocados para o Mundial. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o Palmeiras deitou em seus rivais paulistas nos últimos 7 anos. Essa comparação entre Verdão, Corinthians e São Paulo é extremamente benéfica para o Palmeiras. Quero começar falando sobre Palmeiras versus Corinthians. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras esteve com mais receitas do que o Corinthians em 6 dos 7 anos. E o mesmo vale em relação a títulos. Em 6 dos últimos 7 anos, o Palmeiras ganhou mais taças do que o Corinthians. A exceção em relação a títulos aconteceu na temporada passada, quando o Timão faturou 2 e o Palmeiras não ganhou taças. Já a comparação entre Palmeiras e São Paulo é ainda pior para o torcedor são paulino. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras sempre arrecadou mais do que o São Paulo. E nos 7 anos, o Palmeiras sempre ganhou mais títulos do que seu rival. O que você pensa sobre o atual momento alviverde? Só para completar, registrar que o Sporting de Portugal está tentando a contratação do Gabriel Silva, como eu já havia contado para vocês, atacante formado na base do Palmeiras e que pode render cerca de 12 milhões e 400 mil, mas também pense em um outro ex-jogador do Palmeiras, o Pedro Lima, meio-campista cujo Palmeiras tem 30% do valor de uma venda futura. E Leila Pereira tem sido bastante atacada por torcedores do Palmeiras. Tudo porque a presidente defendeu a reforma tributária que aumentou impostos para clubes associativos. Existe um movimento liderado pelo governo que pretende transformar, estimular, fazer com que os clubes por aqui se transformem em SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Em linhas gerais, o Palmeiras pode ter um prejuízo de até 50 milhões de reais nos 2 próximos anos, graças à mudança da legislação. A reforma estabeleceu que os clubes associativos devem pagar uma carga tributária de 11,4% sobre suas receitas, enquanto as SAFs vão pagar 6%. A pergunta que fica é: por que Leila Pereira, presidente de um clube associativo e que não tem qualquer movimento para se transformar em SAF, defendeu algo que pode prejudicar o Palmeiras? A Leila disse internamente que entende que o modelo associativo não tem a médio e longo prazo vida útil. Os clubes vão precisar acabar se transformando em SAFs. Só para lembrar, o enteado dela, o Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa, está comprando o Vasco da Gama, que é uma SAF. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Gabriel Silva, ex-parceiro de ataque de Hendrick na Copa São Paulo de 2022, que terminou com o título do Verdão, pode render uma bolada ao Palmeiras, cerca de 12 milhões e 400 mil. Jogador que pertence ao Santa Clara, temporada bem legal, de 36 jogos, 10 gols e 1 assistência. Ele é pretendido pelo Sport, negociação que pode girar na casa dos 5 milhões de euros. Acontece que o Palmeiras tem direito a 50% do lucro do Santa Clara. Como o jogador foi comprado por 1 milhão de euros, são 4 milhões de euros de lucro. O Palmeiras ficaria com 2 milhões de euros ou 11 milhões e 600 mil reais. Tem também um mecanismo de solidariedade. 2,71% de qualquer negócio envolvendo o Gabriel Silva vai para o Palmeiras. A gente está falando de 790 mil, somando tudo isso, que a gente chega a 12 milhões e 400 mil reais. E em meio a uma disputa pesada entre Corinthians e Palmeiras, Pedro Morelli segue barbarizando dentro de campo. O atacante de só 15 anos de idade, que defende o Timão, foi artilheiro e melhor jogador do pré-paulistão sub-17, que terminou com o título do Corinthians. A decisão aconteceu nessa quarta-feira e contra o Paulinense, na final, foram 2 gols e 1 assistência do atleta. O Pedro Morelli terminou essa competição com 9 jogos e 11 gols, tudo isso com 15 anos de idade. O grande problema é que o Morelli, que lá atrás era atleta do Corinthians, se mudou para a base do Palmeiras e foi, entre aspas, roubado pelo Corinthians de novo no ano passado, acabou se envolvendo nessa grande treta entre Palmeiras e Corinthians. Recentemente os clubes se acertaram para que o Pedro Morelli permanecesse no Corinthians, mas com direitos federativos iguais, 50% para cada lado, direitos econômicos, perdão. Acontece que o Corinthians, quando recontratou o Pedro Morelli, prometeu 50% dos direitos à família, que não pretende abrir mão de seu percentual.
Então, nesse momento, diante do impasse, ninguém sabe o que pode acontecer. Posso assegurar que o Pedro Morelli e seus pais não aceitam voltar para o Palmeiras. O Verdão também não pretende o retorno do atleta. O que ele quer é dinheiro. Ou então, exige que o Pedro Morelli seja dispensado pelo Corinthians, para que o Timão não tenha uma série de penalizações que já existiram nos últimos tempos. Você vai lembrar que o Corinthians foi, inclusive, excluído do movimento de clubes formadores. Ameaçou-se até a possibilidade de o Timão não disputar a Copa São Paulo de Juniores. E enquanto essa situação não se define, apesar de toda a crise envolvendo os clubes, Pedro Morelli segue barbarizando com a camisa do Corinthians. Atleta que já está na mira de outros times, que só aguardam a possibilidade de ele ser dispensado para que possa ser contratado. E Eric Belé marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O atacante, revelado na base, tratado como uma das grandes joias da academia de futebol, tem 19 anos de idade e fez um dos 4 gols na vitória por 4-1 contra o Jacuipense, jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Por ter vencido a partida de ida em casa por 3-0, o Abel decidiu montar um time bem diferente, com vários atletas reservas. Ainda assim, o Palmeiras deitou e rolou contra o adversário, venceu por 3-0 no primeiro tempo, chegou a abrir 4-0 e levou um 4-1 no placar agregado, classificação com 7-1. O Belé marcou seu primeiro gol no profissional e deixou boa impressão. Jogador de velocidade, de drible, muito moderno. Temporada atual no time de cima, de 4 partidas e 1 gol. Na temporada com a base no sub-20, são 9 jogos, 4 gols e 1 assistência. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre o interesse do Parma na contratação do Belé. Mas o Palmeiras nem aceita conversar sobre o jogador com ofertas inferiores a 20 milhões de euros. Flamengo e Palmeiras são de longe os clubes com mais atletas convocados nas pré-listas para a Copa do Mundo. Rubro-negro aparece com 12 jogadores, sendo 7 da seleção brasileira. O Palmeiras aparece logo atrás com 9 atletas. Importante lembrar, antes de contar sobre quem são esses jogadores, que a FIFA paga uma quantia para os clubes por cada dia desses atletas à disposição de suas seleções na Copa do Mundo. No último Mundial, esse pagamento foi de $10.900, ou mais ou menos 57 mil reais de diária por cada atleta convocado. O Flamengo hoje tem 12 jogadores na pré-lista, ou nas pré-listas, né? São eles: Léo Pereira, Danilo, Alexandro, Paquetá, Pedro e Samuel Lino, além do Ortiz na seleção brasileira, Arrascaeta, Varela e De La Cruz, Plata e Carrascal. Já o Palmeiras tem Andrés Pereira, Flaco Lopes, Giai, Gustavo Gomes, Maurício Sousa, Arias, Piquerez e M. Martínez. Então é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você curte tipos de conteúdo somente sobre o Palmeiras, esse é o canal certo, canal de corte, trazendo as últimas informações do Verdão, para te manter sempre muito atualizado. Temos aqui como fonte Jorge Nicola hoje, mas costumamos trazer também Jovem Pan Esporte, Facincani, Fala Veloso, entre outras fontes, trazendo informações somente do Palmeiras. Um forte abraço, vamos ficando por aqui. E aquele pedido sempre muito importante, fortalece com like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Voltaremos a seguir e pintar mais notícias. Registre seu comentário aqui embaixo pra gente trocando aquela ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.